Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Que bênção, né? Continuar mais uma aula aqui do nosso Tadel. Pega papel, caneta aí, anota, tá? Porque se você não anota, você esquece tudo. Então você volta depois para assistir novamente, né? Porque senão a gente esquece, né? Sabe, a gente ouve tanta coisa aí na nossa sociedade, na internet, né? Tanto tempo aí na internet que a gente ouve as coisas e acaba esquecendo. Mas se você puder anotar aí no seu caderninho aí, é muito legal, né? Pode ver a Sandra lá no culto, né, a Sandra de Santo André, a Sandra do Nilson, né? Rapaz, ela marca toda a pregação, ela anota a pregação inteira. Isso é uma bênção. Agora imagina o crescimento que ela não tem e conhecimento, porque ela faz todo esse tipo de anotação, né? Há outras pessoas também que anotam, né? Eu lembro da Idelva também, tem um caderninho, tem até esse caderninho, está na minha casa, viu, Idelva? Qualquer hora você pede seu caderninho de volta. Porque tem tanta pregação desde o tempo da Adonai lá, né? Que você anotava lá as pregações. Muito legal, muito bacana. Enquanto eu dar uma recordada nos assuntos lá. Irmãos, vamos ver aqui, nesse momento aqui, os objetivos da reunião de célula. Muito legal. Vamos ver os objetivos então. Vamos lá. Primeiro objetivo da reunião de célula: amar a Jesus. Tá? Depois, permitir que Jesus me ame. Terceiro lugar, permitir que Jesus ame os outros por meio de mim. Olha que interessante isso, né? O objetivo da célula: amar Jesus. Eu vou ali para amar a Jesus. Segundo lugar, quando eu estou na célula, eu estou permitindo que Jesus me ame. E aí então, em terceiro lugar, permitir que Jesus ame os outros por meio de mim. Olha, Jesus é o centro, né? É o centro da célula, é Jesus. As sequências de focalizações numa célula. Primeiro, ela focaliza em Cristo. A célula precisa focalizar em Cristo, né? Cristo é o nosso foco principal. Depois que focou em Cristo, aí vem o segundo passo, que é focalizar nos outros, né? Então, no segundo passo, foquei em Cristo. Agora vamos focar nas pessoas, né? Ame o teu próximo, né? Cuida dele, ajuda, seja uma bênção na vida dele, leva ele para uma edificação, para um crescimento, tá? E só então focaliza em mim, né? Entendeu? Você morre para o seu eu. Depois que você focalizou em Cristo, focalizou nos outros, aí você focaliza em você. Mas já percebeu que muitas vezes as pessoas invertem tudo isso? Ela focaliza nela, cria um ego lascado, né? Um euzão lá em cima, arruma problema com os outros, né? Porque começa a focalizar nos outros. Aí de lá no final ele quer focalizar em Cristo. Aí o negócio já desandou, filho, né? O negócio já desandou. Então, primeira coisa, vamos adorar o Senhor, vamos entrar na presença dele, presença de Cristo. Aí segundo, agora vamos abençoar a vida dos nossos irmãos. Estou aqui para te abençoar, estou aqui para ajudar você a crescer, fortalecer, no que depender de mim, que o Senhor puder me usar para ser bênção na sua vida. Em terceiro lugar, então, agora eu vou focalizar em mim. Mas isso aqui é quase que automático, né? Quando eu focalizo em Cristo, focalizo nos outros, automaticamente o crescimento na minha vida já vem, as bênçãos são derramadas sobre a minha vida. Primeiro encontro na célula, sua presença viva. O que há de singular nesta reunião? Presença viva de Cristo. Segundo encontro da célula, poder edificador. Que obra poderosa Cristo deseja realizar em minha vida agora mesmo? Terceiro encontro, seu propósito ministerial. O que ele deseja fazer por meio de mim nesta semana para ministrar aos outros? Então percebe que eu tenho um encontro com a presença viva de Cristo, né? Ele realiza algo na minha vida e eu posso durante toda uma semana ministrar na vida de muitas pessoas. Encontro da célula com Cristo. No início, a pessoa de Cristo. Então marca no início a pessoa de Cristo. Por que estamos aqui? O que é singular e diferente em nossa reunião? Estamos aqui para ter o quê? Comunhão com Cristo que está em nosso meio. Você vê, é quase que uma repetição, né? A coisa, né? Vai se repetindo para isso ficar focado em nós ficarmos focados, isso ficar centralizado em nossa vida.
que é: estamos aqui para ter comunhão com Cristo que está no nosso meio. Nós juntos ali na célula, nós temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Ali também há tempos de descobertas criativas. O que nós discutimos ali na célula, né? Na verdade, nós discutimos ali o sermão do pastor, né? A mensagem do domingo, nós discutimos ali na célula. Na igreja nós cantamos o amor, mas na célula nós vivemos o amor. Então é importante a gente entender isso. Nós vamos ouvir o sermão no domingo e vamos praticar o sermão no dia da célula, tá? Isso é importante. Pode haver estudo bíblico? Pode, né? Estudar doutrina, pode dividir os grupos em grupos menores, mas a ideia principal para nós é discutir a mensagem do domingo, porque nós ouvimos no domingo e praticamos ali nas nossas células. Durante a reunião, nós temos o poder de Cristo. Qual é a dor ou necessidade que Cristo deseja curar ou tocar em minha vida agora? Cristo quer edificar e ministrar a cada um de nós para que vivamos juntos em unidade e amor. A célula é lugar de cura também, é lugar de sarar as feridas também. Mas a verdade, quem cura as feridas, cura as emoções, é Jesus. E quando Cristo age através da vida de cada irmão que está na célula, as pessoas são curadas, as pessoas são tratadas, elas são saradas ali naquele lugar, tá? Então é por isso que é importante deixar Cristo ministrar através da nossa vida. Por isso é que temos comunhão com Cristo ali na célula. Isso é muito importante, isso é fundamental. Ora, como Cristo deseja ministrar por meu intermédio e do grupo nesta semana, Cristo deseja usar a minha vida para que Ele possa tocar certas pessoas que estão perdidas e feridas. Gente, você vai para a célula, você tem a comunhão com Cristo, você é edificado por Cristo e você vai então tocar pessoas, curar as pessoas que estão feridas durante toda a semana e alcançar essas pessoas que estão perdidas, porque o mundo está perdido. As pessoas estão perdidas sem Cristo, cada um fazendo a sua própria vontade, cada uma seguindo o seu próprio ego e não vivendo a vida de Cristo. E nós, que temos Cristo, vivemos em comunhão, que vivemos em comunidade, nós vamos então transferir e transmitir essa vida para outras pessoas. E com isso nós vamos curar, vamos sarar e vamos libertar essas pessoas que estão perdidas. Amém? O Espírito de Deus é o seu sopro, sua voz, seu poder entre nós. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao verso 11. Alguém colocou aqui como a mão dançante de Deus. A cada um, porém, é dada a. Presta atenção, a cada um. Isso significa que você está incluso, tá? Isso aqui, a cada um, não significa cada um os outros. Mas você está incluso neste cada um. Então Paulo diz assim: a cada um, porém, é dada o quê? A manifestação do Espírito. Então há uma manifestação do Espírito na sua vida. Então quando você vai para a célula, você vai ter essa comunhão com o Senhor. Há uma manifestação do Espírito Santo através de você. E essa manifestação, o texto diz que é para visar o bem comum. Visando o bem comum, visar o bem comum, o bem da comunidade, o bem de cada pessoa que está na célula. Então presta atenção nisso, querido, tá? Há uma manifestação do Espírito Santo na sua vida que visa o bem de todas as pessoas que estão na célula. É o bem comum, a edificação do corpo, a edificação das pessoas. Então olha a importância que você tem numa célula, o valor que você tem numa célula, porque Deus vai manifestar através do Espírito Santo na sua vida para a edificação das pessoas que estão presentes ali. Por isso é importante que você nunca falte na célula. E quando você falta na célula, o que o Espírito Santo ia manifestar através da sua vida para abençoar e edificar as pessoas, naquele momento vai faltar, tá bom? Para um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento,
a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro é dada a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar. Pelo mesmo Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Agora presta atenção. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer, como Ele deseja. Olha que interessante, não é nem como eu quero, mas é como Ele quer. O que isso significa? Você está lá na sua célula, acontece alguma coisa, ou está tendo um momento de edificação, não importa. Alguém ferido compartilha alguma necessidade, ou compartilha suas dores. De repente, o que acontece? Estão todos em comunhão ali com Cristo, presente na célula. O Espírito Santo está agindo. O que acontece? A manifestação do Espírito. Uma pessoa, o Espírito Santo usa com sabedoria, usa como Ele quer. Ele vai trazer a palavra de sabedoria para uma pessoa, vai trazer uma palavra de conhecimento para outra, uma palavra de fé para outra, uma profecia, um discernimento da situação, né? Discernimento do Espírito, um discernimento daquela situação para outro. Tá? E aí então, através do uso de cada um como o Espírito quer, é onde aquela pessoa é edificada, é fortalecida e é renovada. Então, olha a importância de uma célula. Então, isso é uma coisa que no grupo grande muitas vezes não acontece. No culto, porque no culto alguém prega, alguém ministra louvor, e as pessoas elas recebem uma edificação de uma outra maneira. Mas dentro da célula, que é o grupo pequeno, existe então aqui a participação do Espírito Santo através da vida de cada um de vocês que participa daquela célula. Gente, quando nós falamos em célula, nós não queremos brincar de modelo de igreja. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando da presença de Cristo, do Espírito Santo agindo de maneira completa dentro da igreja. Por isso a importância da célula. E o diabo ele não quer que exista a célula. E ele trabalha para trazer confusão, contenda. Ele trabalha para que pessoas desistam das células. Ele trabalha para que as pessoas fiquem desanimadas, para que as pessoas não estejam indo para a célula, porque ali na célula há uma manifestação do Espírito. É a mão dançante de Deus, a mão de Deus agindo, dançando ali dentro da célula, trabalhando na vida de cada pessoa. Olha que coisa bacana, olha que coisa bonita, né? Você imaginar a mão de Deus dançando como um maestro, né? Conduzindo, direcionando, dirigindo. Você não vê essa mão, mas ela está ali, né? Como maestro, né? Dirigindo o Espírito. Olha, agora você fala, agora você diz, agora você fala, agora você profetiza, agora você ora, e Deus vai agindo, Deus vai atuando. É uma coisa tremenda, é uma coisa fantástica isso, querida. Né? Fique imaginando uma igreja cheia de célula, e a mão de Deus agindo ali, o Espírito Santo se manifestando em cada célula, operando em cada célula. Não há coisa mais fantástica do que isso. A palavra de Deus é uma fonte de vida. Ela é a palavra viva, atual, em nosso mundo, que pode ser falada, professada e pregada com poder. Jesus exemplificou o uso dela quando falou a doenças, quando falou a demônios, quando falou a ventos, quando falou a árvores. Ela é a palavra de Deus em nós, que produziu o nosso nascimento espiritual e habita em nós para vivermos a vida de Cristo. A palavra de Deus, ela age para aquilo que ela é designada.
A palavra de Deus, ela traz cura. A palavra de Deus, ela traz libertação. A palavra de Deus, ela transforma as situações. A palavra de Deus, ela tem que ser usada por nós constantemente. A palavra de Deus, ela precisa estar habitando em nós. Tudo é importante, livros, tudo é importante. Jesus fala, ouça de tudo e retenha o que é bom. Mas a palavra de Deus, ela precisa estar implantada em nós. Porque é esta palavra que produz vida através de nós. Quando nós abrimos a nossa boca, quando nós falamos, quando nós a declaramos. Porque a palavra de Deus, ela é vida. O que você vai fazer nesse ano 2021? Leia a palavra, medite na palavra. Não sei o quanto você vai se alimentar da palavra, mas se alimente dessa palavra. Os dons de revelação requerem uma aplicação fidedigna. A aplicação dos dons espirituais precisa ser de maneira correta. Por isso você precisa da palavra. Tem que ser uma aplicação fidedigna quando você recebe, entregando, interpretando e aplicando. E é necessário sabedoria em cada estágio. O erro pode acontecer em todos os estágios. Quando você recebe, quando você entrega, quando você interpreta e quando você aplica. Tá? Então o erro pode acontecer em qualquer um desses momentos aí. Tá? De uma revelação, de uma profecia. Então é importante que você esteja sempre se amadurecendo na palavra. A célula deve ser um lugar de encorajamento, apoio, perdão e amor, tudo isso que nós já estamos falando já durante algum tempo, onde todos nós podemos tentar, você pode tentar usar os dons que Deus colocou na sua vida, aonde você pode errar, onde você pode levantar e tentar novamente. Tá? Enquanto aprendemos a praticar os dons, como uma criança aprende a andar. Então quando você se converte, você vai aprendendo a usar os dons. Às vezes você vai errar, mas você vai se levantar e vai fazer novamente, até você se aperfeiçoar. Na célula é lugar para isso. Testando os dons, coisas importantes. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Tem gente que só gosta de atrapalhar. O Espírito quer agir, mas as pessoas atrapalham. Mas é claro, gente, que uma célula ela tem uns passos para serem conduzidas, né? E o Espírito Santo, ele é organizado também, tá bom? Quando fala que não atrapalha a ação do Espírito Santo, não é virar uma bagunça a sua célula, tá bom? Porque a célula ela também segue os princípios de organização. Não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Quando uma visão ou profecia é dada publicamente, todos os que a ouvem imediatamente formam uma opinião para manter a saúde do corpo. Essas opiniões devem ser negadas ou confirmadas. 1 Coríntios 14, 26 a 40. Negadas ou confirmadas, isto é, ela precisa ser avaliada, né? A pessoa vem com uma profecia, você não vai receber a profecia simplesmente porque alguém profetizou. A profecia ela precisa ser avaliadas, tá bom? Eu ia falar uma coisa aqui, mas vou ler aqui primeiro para depois eu ver se eu falo a respeito disso. Vamos lá. Por isso, visões e profecias dadas em particular devem ser julgadas particularmente. E visões e profecias dadas em público devem ser julgadas em público. Há uma diferenciação aqui, tá bom? Os líderes devem testar os dons para que não apaguemos o espírito, nem venhamos a desprezar os dons. Agora, Salmo 119, 105 diz que a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Quando Deus fala hoje, Ele normalmente o faz por intermédio do seu livro santo, ok? Deus fala através da sua palavra. Quando Deus fala a nós a respeito de coisas que não estão na Bíblia, aqui que eu queria chegar, que não estão na Bíblia, ela se torna então um guia e uma segurança para avaliar o que ouvimos, para nos proteger contra desvios e naufrágios.
ok? Quando você recebe uma profecia de algo que provavelmente não está na Bíblia, o que deve acontecer? Você deve avaliar os princípios da palavra, porque às vezes não está escrito literalmente, mas há princípios, tá? Dentro da palavra, que isso pode ser uma verdade. Por exemplo, você não vai profetizar, ou você pode até profetizar, João, Deus está me falando que você vai se casar com a Maria. Que profecia é essa? Né? Deus falou com você anteriormente a respeito desse seu relacionamento com a Maria? Deus falou com a Maria a respeito de você com ela? Não há princípio para isso na palavra. Mas de repente, pode ser. Mas aí você precisa deixar Deus conduzir as coisas, né? Porque de repente não tem nada a ver, né? E aí a pessoa, por causa disso, ela pode fazer um casamento errado. Então toma muito cuidado, porque antes de Deus falar com o profeta, Deus já falou com você, tá? Porque você também tem o Espírito Santo. Lembra quando Paulo ele está de viagem para Roma? E ele diz, eles farão isso com quem e está indo para lá, né? Eles pegam um cinto e faz uma profecia toda e tal, aquela coisa, começam a chorar ali diante de Paulo. E aí Paulo fala assim, gente, Deus já falou comigo antes, a profecia das filhas de Filipe estavam corretas. Mas Paulo fala assim, não, está correta a profecia dela, mas Deus já falou comigo. E eles estavam dizendo para Paulo não ir, né? Porque ele ia sofrer. Agora, até dizer que ele ia sofrer estava correto, mas dizer para não ir não estava correto, porque Deus já havia falado com Paulo que ele ia sofrer, mas que ele deveria ir, tá? Então Deus falou antes com o apóstolo Paulo de falar com os profetas, bom, com as filhas de Filipe que profetizavam. Então normalmente Deus vai falar com você antes de usar o profeta. Agora toma cuidado também de você não ficar procurando profeta que vai falar aquilo que você quer ouvir, né? Porque tem gente que só vai atrás de profeta para falar aquilo que ele quer ouvir. Então precisa tomar muito cuidado também em relação a isso. Por isso a célula é um lugar bem importante para Deus usar os dons e talentos para edificar a sua vida, para confirmar também as coisas na sua vida. Vimos a mão dançante de Deus, a manifestação da mão dançante de Deus. Deus dá palavra de sabedoria, dá palavra de conhecimento, traz a profecia, né? Traz a palavra de fé. Então ali é o lugar às vezes de compartilhar o desejo e vontade, tá? E se houver uma profecia em direção à sua vida ali, haverá todo um julgamento em cima disso naquele momento e naquele lugar. Deus é coerente, o que significa que ele jamais viola uma revelação anterior com uma revelação posterior. Por causa de sua coerência, não precisamos temer a sua capacidade de permanecer coerente, de lidar com as tentativas fraudulentas de questionar a autoridade da sua palavra. Pela Bíblia e pelo Espírito eu sou guardado contra palavras falsas e fúteis. Anota isso, pela Bíblia e pelo Espírito que habita em mim, eu sou guardado contra palavras falsas e fúteis. A aplicação dos dons do Espírito. Tem a aplicação emocional, a aplicação experimental, a aplicação negativa, a aplicação manipulativa. Mas o importante é que os dons do Espírito precisam ter a aplicação bíblica. Tá? Por isso, olha, entre na presença de Cristo e Ele concederá dons espirituais. Exercite os dons espirituais e avalie com a palavra de Deus. E para a gente encerrar, o objetivo dos dons espirituais é a edificação do corpo de Cristo. O objetivo dos dons espirituais
é a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, do verso 2 ao verso 4, diz assim: quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus, fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. 1 Coríntios 14, 26. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Veja bem os dons. Tudo que você usa é para o crescimento espiritual da igreja. E você está numa célula para crescer aquela célula na questão crescimento espiritual. Amém? Então, se você é carnal, olha lá, começa a buscar o Senhor para viver uma vida espiritual e levar crescimento espiritual para a igreja e para a sua célula. E o último versículo, 1 Coríntios 14, 12. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, Paulo falando para a igreja ali, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Aleluia! Glória a Deus, amém? Tenho certeza que você vai desbanguelar o cão, vai usar dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento da sua célula. Você será uma bênção na sua célula. Amém, querido? Vamos orar nesse momento? Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que está nesta célula. Usa a vida deles com poder e autoridade, com toda ousadia, Senhor. Que não tenham medo de experimentar os dons, que não tenham medo de usar os dons, mas que eles façam tudo isso para a edificação espiritual do corpo de Cristo. Meu Deus, aqueles que estão vivendo ainda uma vida carnal, Pai, toca nessas vidas e traz crescimento e maturidade. Transforma-os, ó Pai, para serem canal de bênção na vida de cada irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, querido. E tenho certeza que o ano de 2021 será de grande bênção para a sua vida. E você será de grande bênção na vida dos irmãos, na igreja, na célula e na vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Você será um ganhador de almas, para a honra, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos juntos, glória a Deus. Estamos juntos, glória a Deus. Amém.